Bom, estamos aqui de volta para falar da pauta que é realmente relevante pra gente abordar hoje. É a pauta com a qual eu não conseguiria ficar sem incluir na live. Então, gente, a gente tá em abril. E abril não é só o mês do 1º de abril. Abril é um mês muito importante para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil que lutam pelo direito à terra. Caso vocês não saibam, o MST celebra todo ano, celebra no sentido de luta, o Abril Vermelho. E o Abril Vermelho é uma coisa que eu acho que eu falei todos os anos desde que eu comecei a fazer live. E eu vou repetir uma das coisas que eu falo todos os anos, que é a história do Abril Vermelho. E eu acho que eu vou continuar repetindo essa história todos os anos, porque eu acho que é uma história que todo brasileiro tem que conhecer. Que realmente é uma história de martírio muito importante e que marcou a história do nosso país pra sempre. E é uma infelicidade que a gente não aprenda isso com o mesmo peso que a gente aprende certos outros fatos históricos, tá? Então vamos entender o porquê dessa data, porque abril, porque a luta pela reforma agrária no Brasil precisa da nossa atenção e do nosso apoio permanentes, tá bom? Vamos lá, pegar aqui o próprio site do MST para falar sobre a origem do Abril Vermelho. Massacre de Eldorado dos Carajás, 28 anos de impunidade. Isso aqui é do ano passado, por isso tá 28. Então a data não tá certinha. Ano que vem faz 30 anos, inclusive é um momento que a gente tem que lembrar muito do massacre, porque foi o que eu falei, é um evento histórico na história da luta pela terra que é fundamental de se compreender. E eu tô dizendo isso porque foi um dos episódios mais covardes, mais sangrentos, mais violentos do Estado brasileiro contra trabalhadores e trabalhadoras rurais. Aconteceu dia 17 de abril de 1996. Vamos começar do começo. Em setembro de 95, 3.500 famílias montaram um acampamento nas margens da rodovia PA-150. Isso em Eldorado dos Carajás, sudeste do Pará. A região que eles ocuparam ficava em torno de uma fazenda chamada Fazenda Macaxeira. O que eles estavam fazendo também? Reivindicando a Fazenda Macaxeira por ser terra improdutiva. Em março de 96, o MST decide ocupar a fazenda por conta da imobilidade do Estado. E depois da ocupação, eles começam a negociar com o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, pela terra, por ela ser improdutiva, que é uma coisa que está prevista na nossa Constituição. O que acontece? O Instituto de Terras do Estado do Pará começa a fazer as mediações entre os trabalhadores e o INCRA para acelerar o processo de assentamento. O MST funciona assim, primeiro ocupa, depois assenta, beleza? Se chegou num acordo para assegurar envio de alimento e medicação para os camponeses ficarem lá em boas condições. Spoiler para vocês, esses acordos nunca foram cumpridos em favor do MST. Nunca. O que aconteceu foi que o INCRA apresentou um laudo dizendo que a terra era sim produtiva. E até hoje o MST diz que esse laudo foi forjado, tá? Que a terra era improdutiva e devia ir para a reforma agrária. Beleza? Por conta disso, os alimentos e medicamentos nunca foram entregues à família. Dada essa luta travada, o que acontece? 1.500 famílias, no dia 10 de abril, começam a marchar em direção a Belém, capital do Pará. Depois de 7 dias de manifestação, isso lutando pela desapropriação dessa fazenda que eu falei, os trabalhadores decidem bloquear um trecho da estrada. Esse trecho era conhecido como Curva do S. Isso é para pressionar, principalmente, para eles conseguirem alimentação e transporte para as manifestações. E aí, sem diálogo nenhum diálogo, o governador do Pará simplesmente ordenou que a rodovia fosse desobstruída. Isso foi uma ordem. E aí é que eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando o assunto é propriedade privada, gente, quando o assunto é contestação da propriedade privada, quem é responsável por proteger a santidade da propriedade privada? O que vocês acham? Eu bati no microfone. O governador botou a PM pra cima dos trabalhadores, tá? E é aqui que começa um dos episódios mais sangrentos da história do país, principalmente no que diz respeito à luta pela terra. O governador acionou uma tropa com 155 policiais militares. E esses policiais estavam a comando do Mário Colares Pantoja e do José Maria Pereira de Oliveira. Eu quero falar os nomes deles. Os policiais abriram fogo contra os agricultores e assassinaram na hora 19 pessoas, além de deixar 60 feridos. 2 trabalhadores morreram depois, então a gente chega na cifra de 21 mortos. Sabe quantas vítimas teve na polícia? Nenhuma. Nem ferimento grave teve na polícia. E aí, pra quem fala que o MST invade terra e é terrorista, grande parte das pessoas atacadas eram mulheres, idosos e crianças. As pessoas estavam se protegendo com pau e pedra e a polícia abriu fogo de metralhadora. 8 dos assassinados não foram mortos com tiro, foram mortos com golpe de foice e facão. 11 receberam um total de 37 tiros.
Tem gente com tiro na nuca e na testa. Claramente execução. E se você não tá conseguindo entender o nível da violência, na edição eu vou pedir pro Robson colocar parte do vídeo, porque tem vídeo, tá? Só que o vídeo é muito sangrento, então eu não vou colocar ao vivo, porque pode cair a live. O massacre aconteceu na curva do S da rodovia PA 150, que havia sido bloqueada por trabalhadores sem terra que pediam a desapropriação de áreas na região. 155 policiais militares foram chamados para liberar a estrada. Um deles atirou e os agricultores reagiram atirando pedaços de pau. 19 trabalhadores rurais foram assassinados. A repórter Marisa Romão, da TV Liberal, fazia a cobertura e teve que se proteger dentro de uma casa onde estavam mulheres e crianças. Só tem mulher e criança aí dentro. Quando abriu a porta, que eu vi, deu para me ver o policial, ele estava com o fuzil apontado na direção da porta da casa, que eu vi o policial, eu pedi para ele, eu me identifiquei, levantei logo, me identifiquei, e ele, graças a Deus, ele me ouviu. Você pensou por algum momento que iria morrer? Pensei, porque as balas, elas não tinham direção, elas não tinham alvo, eles atiravam em tudo, em todo mundo. O promotor Marco Aurélio Nascimento, responsável pelo caso, diz que os policiais tiraram os corpos do local e destruíram provas para dificultar as investigações. E também os mortos, eles foram assassinados com armas particulares. Os policiais não utilizaram as armas oficiais, apenas uma arma realmente que pertenceu à polícia militar, que pertencia, que foi considerada ligada a um dos cadáveres. Quando chegamos aqui, os sinais da tragédia ainda estavam muito vivos. Tensão e revolta havia por toda parte. Os sem terra procuravam por companheiros, principalmente mulheres e crianças desaparecidas. Nos últimos 20 anos aconteceram 12 massacres no Pará, um recorde nacional. Este de Eldorado de Carajás, segundo denúncias feitas à comissão do Congresso que visitou a área, foi articulado pelos fazendeiros da região. Uma semana antes do conflito, eles fizeram uma reunião e mandaram um recado ao governo do estado. Ou resolvia o problema, ou eles pegariam em armas para liberar a estrada bloqueada pelos sem terra. E, gente, golpe de foice e de facão não é só pra matar uma pessoa, é pra mandar uma mensagem, tá? Matar um trabalhador rural com as próprias ferramentas de trabalho dele é uma coisa que é pra matar uma ideia. A ideia era essa, era pra realmente avisar pros trabalhadores o que o Estado ia fazer caso eles lutassem por terra. É isso. Esse coronel Pantoja e esse major Oliveira foram condenados a 228 e 154 anos de prisão, respectivamente. E antes que você pense que pelo menos esses dois arrombados foram responsabilizados, vocês não conhecem a justiça burguesa do Brasil, tá? Condenados por massacre de Carajás, cumprem pena em liberdade e têm apoio de Bolsonaro. Dos 155 envolvidos no episódio, apenas 2 comandantes foram condenados com penas que somam 400 anos de prisão. Os outros policiais foram absolvidos e o governador não chegou nem a ser denunciado. E fica pior, vários policiais que atuaram estavam sem identificação e com arma retirada do quartel sem registro, o que é crime. O coordenador estadual do MST do Pará, que é o Tito Moura, falou pro Brasil de Fato em 2020 que o massacre foi premeditado. E é evidente, gente, se eles saem sem identificação, com arma sem registro, é pra matar. É pra matar. Abre aspas. Ele relata que na época, a fazenda Rio Branco, hoje assentamento Rio Branco, estava ocupada. Outro pedaço da mesma fazenda se tornou assentamento Palmares, e em seguida ocupou-se a fazenda Macaxeira com 3,5 mil famílias, abre aspas. Para os fazendeiros, aquele momento tinha que ser barrado, fecha aspas, ou seja, o MST estava ganhando visibilidade. Esse era o problema. E aí, em homenagem às pessoas assassinadas pela PM do Pará, em homenagem aos familiares, em homenagem aos companheiros de luta, o mês de abril passou a ser um período do ano que o MST organiza jornadas de ocupação e luta pela reforma agrária no país inteiro. O lugar onde o massacre aconteceu hoje é o assentamento 17 de abril. E na época, teve um monumento, foi construído pelo Oscar Niemeyer, e esse monumento foi destruído por pessoas anônimas. Quem será que destruiu, né, gente? Quem será que destruiu? Também a data desse massacre foi escolhida pela Vila Campesina, que é uma organização internacional de camponeses, como Dia Internacional de Luta pela Terra. Por isso que é muito sintomático a gente não conhecer essa história bem. Eu tenho certeza que muita gente que tá aí no chat não conhecia essa história.
E foi o que eu falei, isso aqui é de uma importância fundamental para a história do país. Isso aqui é um momento, um marco da luta pela terra fundamental. Isso aqui devia estar em todo o currículo escolar. E aí a gente vai falar do Abril Vermelho, das jornadas desse ano, tá? O MST estabeleceu novas ocupações nesse abril. Abril Vermelho, famílias do MST ocupam latifúndio em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte para exigir reforma agrária. Cerca de 100 mil famílias ligadas ao MST vivem em acampamentos em 24 estados do país. Então, na madrugada de 6 de abril, o MST ocupou fazendas improdutivas no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco e exigem do governo federal o cumprimento da política de reforma agrária, que é só constitucional. 1.000 famílias ocuparam uma fazenda de uma empresa chamada Copa Fruit, que fica perto do Instituto Federal do Sertão de Pernambuco e Petrolina. Abre aspas. É uma área que tem todas as características para ser colocada à disposição da reforma agrária, porque não cumpre a sua função social, disse ao Brasil de Fato, dirigente estadual do MST em Pernambuco, Floresvaldo Araújo. O que acontece? De acordo com o MST, a empresa não paga direito trabalhista, tem várias dívidas com banco privado e dívida com o Codevasf. E o mais engraçado disso tudo, gente, os caras estão com a água e a energia suspensa por falta de pagamento. E aí, você quer uma evidência mais imbecil, mais óbvia, assim, mais descancarada de que a terra é improdutiva? A terra tá sem água! Não tem nem o que falar, tá, gente? A terra é improdutiva e ponto final. Abril Vermelho, MST, ocupa a área do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. 600 famílias iniciaram o movimento às margens da BR-116 nessa madrugada. A ação reafirma a luta pela reforma agrária. Essas famílias estão reivindicando a desapropriação da fazenda Rancho Grande, certo? E aí, qual que é a posição do governo a respeito disso? Isso aqui é uma coisa importante, tá? A gente falou do governo Lula 2 vezes hoje já. Qual que é a postura do governo Lula? Ou pelo menos eu pergunto pra vocês, qual deveria ser a postura do Partido dos Trabalhadores, que tem um vínculo histórico com o MST, quando esse tipo de coisa acontece? Vamos analisar. Assentamentos anunciados por Lula atenderão 10% das famílias acampadas no país. Longo caminho para a reforma agrária, diz MST. Brasil tem 120 mil famílias acampadas à espera de terra, de acordo com dados do próprio MST. O que acontece? No mês passado, o governo anunciou a entrega de 12.297 lotes de terra para famílias acampadas em 24 estados brasileiros. Os lotes estão organizados em 138 assentamentos. E eu não tô dizendo aqui que a gente não deva celebrar a luta que é do MST, tá? Eu não quero que ninguém aqui fale assim, nossa, faz o L Lula lá, isso aqui é luta do MST. E vocês estão vendo como essa luta é encarniçada. É a luta que os camaradas, os companheiros fazem ocupando o espaço para pressionar o Estado a fazer a função que ele deveria fazer sem pressão. Na teoria, claro, né? O que a gente não pode fazer é perder a perspectiva do tamanho disso, tá? De quão pouco é isso. E como a luta pela reforma agrária continua sendo muito importante no Brasil. Foi o que eu falei aí lendo essa manchete. Isso aí tá atendendo só 10% da demanda. Das 120 mil famílias acampadas, 72 mil são vinculadas ao MST. Os outros são diferentes movimentos, tá? E para vocês terem uma noção, ao longo do tempo, a criação de assentamentos está diminuindo. No primeiro governo Lula, vamos aos dados, né? Primeiro governo Lula, 2003 a 2006, 1.705 assentamentos. Segundo mandato, de 2007 a 2010, foram 979, então diminuiu. No governo Dilma, de 2011 a 2014, foram 555. De 2015 a 2016, até o impeachment, foram 70. No governo Temer, 2016 a 2018, 66. Governo Bolsonaro, 19 até 22, 18. 18, tá? E em 2023, o governo Lula fez só 10. Fez só 10. Em 2023, o governo não comprou nem uma área para assentamento, gente. Lula repete Bolsonaro e governo não compra terra para reforma agrária pelo 3º ano seguido. E aí, a gente já viu aqui, eu não tô nem particularmente querendo criticar o governo, eu tô querendo mostrar pra vocês como os assentamentos estão diminuindo e como essa luta não vai parar, tá? É muito importante que a gente apoie essa luta o tempo todo. O tempo todo. Vocês viram o nível da situação. Eu já vi petista dizendo, isso não pode ser feito por conta do rombo que o Bolsonaro deixou pro governo. Eu só quero mostrar uma coisa pra vocês. Ano safra 2023-2024 termina com desembolso recorde de 400,7 bilhões em crédito. O total do desembolso corresponde a 92% do montante que foi programado para o safra em 2023-2024 para todos os produtores. A coisa do rombo não cola tanto quando a gente analisa outras coisas, tá? E assim, o INCRA reconheceu mais assentamento, a reforma agrária tá tendo mais investimento em dinheiro do que o governo Bolsonaro, só que isso é muito pouco, gente. Não dá nem pra dizer que a gente tá avançando, a gente pelo menos não tá retrocedendo. Que corrobora de novo com aquela nossa tese de que o governo Lula é um governo de contenção. E é difícil até afirmar categoricamente que não tá retrocedendo, é difícil. Sem reforma agrária, a violência no campo bate recorde com o governo Lula de CPT.
O CPT é a Comissão Pastoral da Terra, que tem um vínculo muito próximo com o MST, tá? Então, os conflitos armados no campo têm aumentado bastante. A gente falou sobre isso, principalmente falando da organização Invasão Zero. Tem uma live só sobre Invasão Zero aqui. Quem que financia e quem que tá perpetrando, tá? Isso sem falar da violência da PM e dos próprios fazendeiros sem o vínculo com a Invasão Zero. Então, deixa eu trocar a câmera aqui. Lembrar de Carajás é lembrar que essa luta continua, tá? Lembrar de Carajás é lembrar que toda conquista feita sob o capitalismo não é permanente. Lembrar que tudo que os camponeses conseguiram foi na base do sangue. E como vocês viram, não foi pouco sangue. E que depois de Eldorado dos Carajás, todo o enfrentamento demanda muita coragem. Não que não demandasse antes, tá? Porque a violência no campo não era desconhecida pelos trabalhadores. Mas vocês entendem. O ato de coragem que é isso, e o ato de coragem que os companheiros do MST fazem todas as vezes que eles pressionam esse Estado assassino por uma reforma que é básica, tá? Básica e já deveria ter sido garantida na Constituição de 88. Mas, como vocês sabem muito bem, letra fria da lei não quer dizer absolutamente nada quando a luta é de classes. E a luta entre grandes latifundiários e camponeses é uma luta de classes. É uma luta no campo dos interesses materiais de classes. Beleza? Então, pela última vez, quinta-feira eu vou estar lá no Inteligência Limitada só pra falar do governo Lula e do PT e da social-democracia como teoria, né? Eu esqueci de falar aqui porque eu sou péssimo em me autopromover. Se você quiser contribuir com o canal, temos o Apoia-se aí, apoia.se/História Pública. E nós temos a Loja da Soberana, caso você queira contribuir com o coletivo como um todo, certo? Muito conveniente a pauta de um podcast de direita se você falar mal do PT. Onde é que eu falei que eu vou falar mal do PT? Eu vou falar do que é social-democracia. Mas eu não disse que eu vou falar mal de ninguém, tá bom? Eu não tô interessado em falar bem ou mal, gente. Eu tô interessado em evidências, tá? Eu tô interessado em análise política, histórica e evidências históricas. Eu tô interessado nisso. O podcast é 7, só pra vocês saberem. Grilar é falsificar documento pra ter a propriedade de uma terra, certo? Nos vemos lá. Espero que vocês estejam bem. E tentem não ser petistas. É um conselho que eu dou. Tentem, assim.